O tema que nós vamos estar tratando é a verborragia na oração. A verborragia na oração. Se você está anotando aí, anote a verborragia na oração. Vamos ler João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus, ele falou essa frase pouco antes dele ser crucificado. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam aterrorizados, e Jesus estava dando uma palavra de consolo aos discípulos. Então Jesus, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. E quando nós vamos procurar no dicionário a palavra turbe, ela significa tornar turvo, escurecer, agitar, desassossegar. Então Jesus está dizendo o seguinte: não escureça o teu coração, não agite o teu coração, não desassossegue o teu coração. Coração aqui está falando de alma, coração aqui está falando de sentimentos, de emoções. Então Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não prejudique, não apavore as tuas emoções. É isso que Jesus está falando para nós. Você conhece alguém que fala demais? Quem aqui conhece alguém que fala muito? A pessoa que fala demais, eu não estou dizendo aqui a pessoa que conversa o que é preciso. Eu estou dizendo uma pessoa que ela fala muito, e ela fala tanto que às vezes ela não deixa você falar. Conhece alguém assim? Que ela fala tanto que ela, quando você vai falar, ela corta você. Quando você vai falar, ela corta você. Quando você vai falar, ela corta você. E aí você cansa e você só deixa ela falar. Amados, nós trabalhamos em ouvir as pessoas. É o que eu faço, tá? Na parte de cura e libertação, na parte de terapia, a principal função é ouvir. Então, eu escuto muito. E para você entender alguém, você precisa ouvir a pessoa. Ouvir. E quando nós falamos, nós somos sarados. Quando você vai para um processo de cura, para um processo de libertação e para uma terapia, você tem que falar. Então, quando você fala, você esvazia de si. Isso é muito importante, porque quando você fala, você esvazia a tua alma. Então você joga em cima daquela pessoa que está te ouvindo. Isso é muito bom. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é necessário nós falarmos. A fala é um presente que Deus nos deu. A fala faz parte da comunicação, mas ela não é só a comunicação. Eu posso me comunicar de várias maneiras, mas a fala, ela faz parte da comunicação. Então, quando eu falo, eu estou sendo curado.
Agora tem pessoas que ela fala demais. E a pessoa que fala demais, ela é chamada, tem uma doença, é chamada verborragia. A pessoa que fala demais, a pessoa que ele só fala dele. Conhece alguém assim? Que ele só fala dele. Se ele pergunta para você como você está, ele nem te ouviu. Tem pessoas que perguntam para você como você está. Ele perguntou, mas ele nem te ouviu. Como diz aquele ditado que teve um presidente que estava numa reunião e as pessoas perguntavam para ele: como que você está? Ele disse: eu matei minha mãe. Aí a pessoa diz assim: olha, bom dia. Quer dizer, não ouviu o que ele tinha falado. Então isso é um perigo muito grande. E a pessoa que tem essa doença, vamos dizer assim, ela precisa ser curada. Porque em um relacionamento não pode ter só uma pessoa que fala. Em um relacionamento, os dois têm que falar. Se você tem uma amizade e aquele amigo, só ele que conta as coisas dele, só ele que fala, e ele nunca quer saber de você, então espera aí, sai fora dessa amizade, porque isso não é amizade. Amizade é troca, é troca. Assim no casamento, em todos os lugares. Mas eu estou voltando isso para a oração. O que é a verborragia na oração? É aquela pessoa que quando ela vai orar, ela fala sem parar com Deus. Ela fala, amém. E ela levanta e ela sai. Você é um crente assim? As tuas orações têm sido assim? A verborragia faz com que você fale além do teu normal. Isso é um grau de ansiedade. Isso é um grande grau de ansiedade. A pessoa falar. E aí ela não escuta o outro. Só para você saber disso, nós estamos hoje num período em que a nossa geração, ela não tem tempo mais para ouvir. Ela não tem. Inclusive quando eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava dizendo assim: olha, ninguém gosta de ouvir áudio longo no WhatsApp. Então o áudio, nem que você coloca lá 15 áudios, mas você tem que colocar de 1 minuto para baixo. Se você colocar de 1 minuto para cima, a pessoa não vai ouvir. Isso significa que nós estamos vivendo uma geração que não tem tempo mais para escutar o outro. Então eu sou o centro das atenções. Então eu é que tenho que falar. E quando nós vamos para a oração, nós fazemos isso na oração. A oração, ela é um diálogo. A oração, ela é relacionamento. Então quando você vai orar, se você até hoje praticava a verborragia, falava sem parar, então você hoje vai mudar, porque você precisa ouvir Deus. A oração, ela é poderosa. Inclusive hoje a ciência tem tratado a oração como uma cura, porque quando nós oramos, você fala. Então quando você fala, você elimina o que tem dentro de você. Então isso traz um alívio. Porém, quando nós falamos e não ouvimos a Deus, nós continuamos com o nosso coração turbado.
porque é a palavra dele que acalma o nosso coração. É a palavra do Espírito Santo que aquieta o nosso coração. Então, quando você vá para uma oração e você fala sem parar, você não dá oportunidade para o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Aqui está a resposta, porque muitos não ouvem a voz de Deus. Ele vai para um culto, ele vai para um seminário, ele vai para alguma ministração e ele sai de lá com a mente turbada. Mas como assim? Você pode estar assentado aí agora me ouvindo, tanto que está online, ou você que está aqui. Você pode estar sentado me ouvindo, mas você pode não estar me escutando, porque você pode estar falando sem parar aí agora. Como assim? Eu estou aqui quietinho, com a máscara, mas se você está aí, falando com você mesmo, e você está aí preocupado, porque nós falamos pela mente, nós não falamos só por palavras. Inclusive, no mundo do Espírito, quando você tem alguma visão espiritual, e alguém já teve alguma visão com Deus, com Jesus, você não vai escutar Deus falar com você audível, a não ser um caso específico. Mas todas as visões que eu tive, quando Jesus falava comigo, ele olhava para mim e ele não abria a boca, mas eu entendia perfeitamente tudo que ele estava falando para mim, porque é pela mente. Então você está aí assentado, de repente você está só escutando, ouvindo o que eu estou falando, mas você não está escutando, porque você pode estar preocupado agora, ansioso com o que vai acontecer amanhã. Você está pensando no que você vai fazer amanhã, você está pensando no teu trabalho amanhã, você está pensando na comida que você vai comer daqui a pouco, você está pensando no que você tem que fazer daqui a pouco. Então você está aqui ouvindo, mas você não está escutando a palavra que precisa escutar. Qual é o resultado disso? Você vai sair daqui com a mente turbada. Você vai sair daqui com a alma turbada. Os discípulos estavam ouvindo Jesus, mas a alma deles estava turbada. Então, quando você estiver na casa do Pai, desligue-se, desligue, ouça, mastigue a palavra, porque o Espírito Santo pode te dar códigos sobrenaturais para você. E os códigos que o Espírito Santo de Deus pode te dar, pode não estar na palavra que eu estou falando aqui, mas ele pode trazer algo aí na tua mente, além daquilo que eu estou ministrando. Então, quando você aquieta a tua alma para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa aprender a aquietar a tua voz interior. A verborragia, ela não é só de quem abre a boca e escuta o som. A verborragia, ela pode acontecer internamente. A minha boca não está falando, mas a minha mente, a minha voz interior, ela está falando o tempo inteiro. Isso para as mulheres é um perigo muito grande, porque as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, e resultado, não faz nada direito, porque ela não aquieta a alma. Então eu quero que você reflita hoje,
Você tem sido assim? A tua voz interior, ela está quieta? Quando você chega diante do Senhor para uma oração, você consegue aquietar a tua voz interior? Já teve dias, eu lembro que uma vez, várias vezes aconteceu isso comigo, antes de eu aprender a aquietar minha alma. Eu ia orar, e eu estava tão cansada, que eu começava a orar, agradecer pelo pão, agradecer pela manteiga, e nem era momento de pão, e nem era momento de manteiga, não era café da manhã, mas era uma oração à madrugada. Eu acordava tão cansada, com a voz interior tão agitada, que a boca estava falando, mas não era aquilo que eu estava vivendo. Então esse é o segredo das orações poderosas, não é no muito falar. Eu aprendi isso com meu pai. A oração poderosa não é aquela que você fala muito. A oração poderosa é aquela que você consegue conectar com os céus. Às vezes você vai orar 1 hora sem parar. Você falou 1 hora sem parar, mas a tua voz interior não se aquietou. Aí você levanta dali, o teu coração está turbado. Resultado, a voz do Espírito Santo não foi ouvida, a voz do Senhor não foi ouvida. Então eu quero que você pare de dizer que o Espírito Santo não está falando com você, porque o Espírito Santo fala conosco o tempo todo, em todos os momentos. O Espírito Santo usa pessoas, situações, circunstâncias para poder falar conosco, mas para nós ouvir a voz do Espírito, a minha voz interior, ela não pode estar agitada, ela não pode estar no processo de verborragia. Eu estou falando sem parar. Essa palavra hoje é uma palavra de aprendizado. Pedro, ele estava sempre com Jesus. Os outros discípulos estavam sempre com Jesus. Mas quantas vezes que Jesus falava com eles e o coração deles estava turbado, a voz interior estava turbada. Pedro, quando estava lá no Getsêmani com Jesus, Pedro sabia do que ia acontecer, mas ele não escutou com clareza o que Jesus tinha falado. Então quando o soldado chegou, os soldados chegaram, Pedro agora, com o coração turbado, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Por que que Pedro fez aquilo? Porque Pedro estava com o coração turbado, Pedro estava com o coração agitado. Se ele tivesse aquietado a voz interior dele, enquanto Jesus vinha ministrando anteriormente, se você vê lá na Bíblia, as palavras anteriores a esse episódio, Pedro teria aquietado a alma dele. A alma de Pedro estava agitada. Então quando a nossa alma está agitada, automaticamente as minhas ações também serão agitadas e precipitadas. Depois Pedro continuou com a alma agitada, e ele nega Jesus. Por que que Pedro negou Jesus? Porque a alma de Pedro, a voz interior de Pedro estava agitada. E depois Pedro nega Jesus de novo, porque a alma dele continuava agitada. Sabe quando Pedro conseguiu ouvir a voz de Jesus? Foi quando Jesus acalmou Pedro. Quando o peixe estava pronto, naquele cenário que você conhece, que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes. Quando Jesus estava perguntando, Jesus estava aquietando a alma de Pedro, e Pedro estava olhando para dentro dele. Então quando nós estamos com a alma turbada,
eu preciso olhar para dentro de mim e dizer assim: por que a minha alma está agitada? O salmista disse isso. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aqui, amados, há um segredo. Porque grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus conseguem ter revelações do trono do Senhor. É porque eles param para ouvir o Senhor. E Pedro saiu do seu propósito, porque a alma de Pedro estava turbada. Quando nós estamos com a alma turbada, nós saímos do propósito do Senhor. E a nossa alma turbada, ela pode ser, não por causa de um episódio só, mas nós podemos ter a alma turbada de anos, que você não está ouvindo Deus como você deveria ouvir, que você não está ouvindo o Espírito Santo como você deveria ouvir. Talvez você venha orando por uma situação há muito tempo, e o Senhor já falou com você, só que você não ouviu, porque a tua voz interior estava agitada. E quando a nossa voz interior está agitada, nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, e nós não ouvimos aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco. Então, eu convido você hoje, ore sim, fale com o Senhor, gaste horas com Deus, mas também gaste hora ouvindo o que Ele tem para te dizer. Aprenda a ficar quieto. Nós vivemos numa geração que ninguém mais aguenta ficar quieto. Quem tem criança aí sabe disso. As crianças e adolescentes hoje, eles não conseguem ficar sem fazer nada. E isso é um perigo muito grande, porque entra num grau de ansiedade. O que é não fazer nada? É não fazer nada. E nós não conseguimos, muitas vezes, ficar sem fazer nada. O que é ficar sem fazer nada? É ficar sem fazer nada. Mas sempre nós temos que estar fazendo alguma coisa. E são nesses momentos em que nós aquietamos a nossa alma, que o Espírito Santo fala conosco. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu vou para um lugar e vou ficar 3 dias para Deus falar comigo. O segredo não é os 3 dias. O segredo não é o local, ou ela vai para uma chácara, para uma mata. Não, o segredo não está na chácara ou na mata, na oração. Sabe onde é que está o segredo? No silêncio. No silêncio. No silêncio. E vou dizer algo para você. O reino das trevas, eles sabem disso, e eles usam isso com muita eficácia. O reino das trevas, eles trabalham no silêncio. O reino das trevas, eles são especialistas em trabalhar no silêncio. Eles têm determinados horários que eles trabalham, porque eles sabem que até o reino das trevas precisa de silêncio para poder trabalhar. Então eu quero que você fique atento. Aonde você vai orar? Se tem barulho, não adianta você orar. Você precisa procurar um lugar na tua casa que tenha completo silêncio. Talvez você fale: na minha casa não tem um lugar assim. Nem que for no banheiro da tua casa. Quantas vezes na minha casa, quando era solteira, não tinha um lugar para eu orar. Eu entrava no banheiro, fechava a porta, e ali eu ficava quietinha, orando. Mesmo assim, tinha alguém batia na porta, dizendo que quero usar o banheiro. Mas procure um lugar para você ouvir a voz do Espírito. Então, quando você
chegar diante do trono do Senhor, para você orar, fale tudo o que você precisa falar. Conte os teus segredos mais absurdos na oração. Vomita todos os teus pecados. Fale. Mas ao terminar a tua oração, deixe um tempo para Ele falar com você. Deixe um tempo para o Espírito Santo ministrar o teu coração. Amados, o Espírito Santo, Ele é sensível. Algumas pessoas perguntam para mim assim: Carmen, como que você conseguiu ficar tanto tempo, há mais de 20 anos, ouvindo pessoas e atendendo pessoas? É porque eu aprendi a ficar em silêncio. Porque senão eu não vou conseguir ouvir a pessoa. E no momento em que eu estou ouvindo a pessoa, eu estou conectada ali. Espírito Santo, fala comigo. E enquanto a pessoa está falando, eu estou quieta, o Espírito Santo está ministrando. Amados, eu quero que você faça hoje uma autoavaliação das tuas orações. Como que tem sido as tuas orações? Se autoavalie agora. Como que tem sido as tuas orações? Quando você vai ouvir a pessoa que está falando com você, você tem que prestar atenção com o teu corpo, com a tua mente, com tudo teu. Então, quando você vai ouvir a voz do Espírito, lembre que eu disse, o Espírito Santo, ele é sensível. E você vai captar sinais que o Espírito Santo está falando com você. Talvez essa não seria a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que o Senhor tem para nós. Aqui está a resposta, porque muitas orações nossas não são respondidas. Aqui está uma parte, porque as nossas orações não são ouvidas, porque nós não valorizamos a pessoa que está nos ouvindo. Nós temos a necessidade de falar, mas não aprendemos a ouvir. Que hoje você tome uma decisão, que quando você for fazer a tua oração, você possa ouvir o Espírito Santo te instruir, ouvir o Espírito Santo a te dar detalhes do que vai acontecer na tua vida. Quando nós estamos com o nosso coração turbado, nós não conseguimos ouvir nada e nem ninguém. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é aquietar as nossas emoções, é aquietar os nossos sentimentos. Então toda vez que você vai partir para a oração, primeiro faça um processo para aquietar a tua alma. Quando você vem para a casa do Senhor, faça um processo para você aquietar a tua alma. Você chegou aqui, desligue-se, aquieta, relaxa. O meu pai dizia para mim: eu posso estar cansado no nível que for, mas quando eu vou à igreja, eu volto descansado. Por que ele dizia isso? Porque quando ele entrava para um culto, ele se desligava. Então, aquele culto fazia efeito no espírito dele, na alma e no físico. Quando você vem à igreja, o culto que você vem cultuar ao Senhor, ele tem que fazer efeito no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Se você não fizer isso, você vai sair daqui sobrecarregado, agitado, nervoso, angustiado, porque você fez apenas um ritual, mas não cumpriu um processo que deveria ser cumprido. Avalie agora. Você tem feito oração assim? A oração em que você
tem colocado só a tua ansiedade. Ah, mas eu aprendi a vida inteira que eu tenho que colocar a ansiedade aos pés do Senhor. Sim, você precisa e deve colocar a tua ansiedade aos pés do Senhor. Só que você precisa também deixar Ele te instruir como eliminar a ansiedade. Quantas orações eu já fiz, quantas entregas eu já fiz, e quando terminava a oração, eu pegava tudo de volta. Eu não sei se você já passou por isso. Senhor, eu entrego essa situação. Senhor, eu entrego isso. Senhor, eu entrego. Aí na hora do amém, passou um pouquinho, a minha mente já buscava tudo de novo. Tudo que eu entreguei. Porque eu só entreguei de lábios. Eu não entreguei pela minha voz interior. Então aprenda isso. Hoje eu quero que você avalie a tua voz interior. Como aqui está a tua voz interior? O ansioso, a voz interior do ansioso, fala sem parar. Fala sem parar. Como que está a tua voz interior? Avalie agora a tua voz interior. E hoje nós vamos entregar para o Senhor a nossa voz interior. Que voz é essa? É aquela voz que você fala sozinho. É aquela voz que você conversa sozinho. Mas não de palavras, mas em pensamento. Aquilo tem poder. Aquilo atrai. Se você tem falado coisas boas, você tem atraído coisas boas, mas você não tem deixado o Espírito Santo trabalhar como Ele quer trabalhar. Então essa é a palavra, esse é o recado para você hoje. Antes de eu entregar esse recado para você, pode ter certeza que já foi entregue para mim. Você não tem deixado o Espírito Santo trabalhar como Ele precisa trabalhar. Você não tem deixado. Meu pai dizia assim: como é horrível você estar fazendo um trabalho e ter alguém que está em pé conversando com você o tempo inteiro. Você já viveu isso? Tem mulheres que na cozinha ela é assim, o homem também. Vai cozinhar, ele tem que ficar quietinho ou ficar quietinha, porque aquela voz falando o tempo inteiro ali, e a pessoa não tem desconfiômetro. Então a pessoa que ele tem a alma em paz, essa é a palavra. A pessoa que tem a alma em paz, ele fala na hora certa. A tua alma tem paz? João 14, 27a diz assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Por que que tem tanto crente, não vou dizer nem do mundo aí fora, por que que tem tanto crente que está sem paz? Por que tem tantas pessoas que precisam de libertação? Tem pessoas que acham que para ser liberto, eles entrar dentro da sala de libertação, fazer oração de renúncia, pôr a mão na cabeça. Não. Uma das primeiras coisas dentro do processo de libertação é ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para isso a tua alma tem que estar em paz, quieta, tranquila. Por exemplo, o ar está ligado aqui, mas eu estou falando, então você não está conseguindo ouvir com clareza o barulho do ar. Mas se eu fizer um silêncio, você vai escutar com clareza. Preste atenção, você que está aqui presencial. O ar está ligado. Está ouvindo um barulho? Tem um barulho aí. E esse barulho pode ser a voz do Espírito. Então hoje eu quero convidar você a ter paz de espírito. E a paz de espírito é aquietar a tua alma.
Pedro só conseguiu entender o propósito dele quando ele ficou com a alma quieta. O que Deus tem para você, você só vai entender quando a tua alma ficar quieta. Hoje nós vamos fazer um período aqui diferenciado no momento da oração. Mas antes desse processo, eu quero convidar você agora a ficar em pé. E nós vamos orar. Antes de nós fazermos o ato profético aqui, nós vamos orar. Mas que essa oração agora vem ser uma oração diferente. Você vem pedir agora para que o Espírito Santo, ele aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Pai, em nome